O chefe da máfia só queria saber por que a sua empregada faltou ao trabalho. O que ele descobriu deixou-o furioso. O sol do final da tarde projetava longas sombras através das janelas do chão ao teto da cobertura de Luca Ferraro. Os seus sapatos de couro polido batiam no chão de mármore, enquanto ele andava de um lado para o outro, verificando o relógio pela 10ª vez. 7 dias. A sua empregada doméstica não aparecia para trabalhar há 7 dias, e a perturbação do seu mundo cuidadosamente organizado o deixava nervoso. Luca passou a mão pelos cabelos escuros, com o maxilar cerrado. No seu mundo, tudo funcionava com eficiência precisa. As pessoas não desapareciam sem consequências. Ele construíra o seu império com base no controlo e na previsibilidade, e essa ausência inesperada era uma anomalia que ele não podia ignorar. O suave sinal sonoro do elevador privado fez com que ele se virasse bruscamente. As portas se abriram e lá estava ela. Sofia. Mas não a Sofia que ele lembrava. Antes de continuar a ouvir, por favor, me diga de onde você está assistindo hoje. Agora, de volta à história. Os seus olhos estreitaram-se ao observar a aparência dela. O seu cabelo castanho, normalmente bem arrumado, estava despenteado em ondas em torno do rosto, como se ela tivesse passado as mãos repetidamente por ele. A manga da sua blusa creme estava rasgada no ombro, revelando a pele marcada com hematomas roxos feios. O seu lábio inferior estava cortado, o corte recente o suficiente para ainda não ter formado uma crosta. Algo sombrio e perigoso mexeu no peito de Luca. Ele já tinha visto muita violência na vida, já tinha lidado com muita violência, mas isto era diferente. Sofia sempre se comportava com dignidade silenciosa, movendo-se pela casa dele como um fantasma, eficiente e discreta. Agora ela parecia um animal ferido, com os olhos a percorrerem a sala como se procurassem rotas de fuga. Onde estiveste? A sua voz saiu mais dura do que ele pretendia, ecoando nas paredes de mármore. Sofia recuou, dando um pequeno passo para trás. As suas mãos tremiam enquanto ela segurava a bolsa de couro gasta contra o peito como um escudo. Desculpe, Sr. Ferraro, eu deveria ter ligado. Sim, deverias ter ligado. Ele aproximou-se com movimentos medidos e controlados, apesar da raiva que crescia dentro dele. Ao aproximar-se, sentiu o cheiro do medo emanando dela em ondas. Era um cheiro familiar em seu trabalho, mas nunca o incomodara antes. Agora, fazia seu estômago revirar. Os olhos de Sofia permaneciam fixos no chão, os ombros encurvados como se tentasse se tornar menor. Uma postura defensiva que ele já vira inúmeras vezes em vítimas. O pensamento fez suas mãos se fecharem em punhos. Olhe para mim, ordenou ele, suavizando ligeiramente a voz quando ela ficou tensa. Sofia, olhe para mim. Lentamente ela levantou a cabeça. Na luz forte da tarde, ele podia ver as bordas amareladas de hematomas antigos sob a maquilhagem dela. Alguém a tinha magoado sistematicamente ao longo do tempo. A constatação fez o seu sangue ferver. Quem fez isso com você? As palavras saíram quase como um grunhido. Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas ela as enxugou teimosamente. Aquela centelha de rebeldia, mesmo no estado em que se encontrava, despertou algo nele. Ela abriu a boca para falar, mas fechou-a novamente, com um medo evidente em cada linha do seu corpo. Luca aproximou-se, tomando cuidado para se mover lentamente, apesar da raiva assassina que corria nas suas veias. Conta-me, disse ele com uma voz mortalmente silenciosa. Quem se atreveu a colocar as mãos em ti? O silêncio se estendeu entre eles, pesado com violência não dita. A respiração de Sofia era curta e ofegante, o peito subindo e descendo rapidamente. Finalmente, ela ergueu o queixo, encontrando o olhar dele diretamente pela primeira vez. É o meu marido, Marco. Ela sussurrou, a voz quebrada. Ele tem me machucado. Naquele momento, algo mudou dentro de Luca. A parte fria e calculista dele, a parte que o manteve vivo e no poder todos esses anos, começou a formular planos, considerando ângulos, ponderando consequências. Mas, por baixo disso, algo mais se agitou, uma necessidade desconhecida, quase primitiva, de proteger. Você vai ficar aqui, disse ele, as palavras saindo antes que ele tivesse processado completamente o pensamento. Vou mandar preparar o quarto de hóspedes. Não vais voltar para ele. Sofia ficou paralisada enquanto Luca dava ordens ao telefone,
a sua figura poderosa projetando uma longa sombra no chão de mármore. Os seus dedos torciam nervosamente a alça da bolsa, enquanto ele providenciava a entrega de roupas limpas, o reforço da segurança e a preparação do quarto de hóspedes. Não preciso de tudo isso, protestou ela, fracamente. Posso encontrar um hotel? Não. A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Vais ficar aqui, onde posso garantir a tua segurança. Ele virou-se para ela, os olhos escuros e intensos. Isto não é um pedido, Sofia. O orgulho dela inflamou-se. Depois de anos a receber ordens de Marco, a ideia de estar sob o controle de outro homem fez-lhe revirar o estômago. Senhor Ferraro, agradeço a sua preocupação, mas Luca... Ele aproximou-se e ela sentiu o aroma subtil da sua colônia. Se vai ficar na minha casa, chame-me Luca. Ela engoliu em seco, muito consciente de como ele a dominava. Tudo nele irradiava poder, desde o seu fato perfeitamente ajustado até a sua presença imponente. Este era um homem habituado a ser obedecido, e ela podia sentir o peso da sua autoridade a pressioná-la. Uma governanta de rosto severo apareceu, gesticulando para que Sofia a seguisse. Enquanto caminhavam pelo corredor, Sofia sentiu os olhos de Luca nas suas costas. O quarto de hóspedes era maior do que todo o seu apartamento, com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. A cama king size estava vestida com lençóis brancos impecáveis, que provavelmente custavam mais do que o seu salário mensal. A casa de banho é por ali, explicou a governanta, apontando para uma porta. Foram fornecidas toalhas e produtos de higiene pessoal novos. O Sr. Ferraro providenciou para que roupas fossem entregues dentro de 1 hora. Sofia acenou com a cabeça, entorpecida, afundando-se na beira da cama depois que a governanta saiu. O colchão era incrivelmente macio, nada parecido com o irregular que ela dividia com Marco. Marco. As suas mãos começaram a tremer novamente ao pensar nele. O que ele faria quando descobrisse que ela não iria para casa? Horas depois, Sofia estava lá acordada na cama desconhecida, a olhar para as sombras que dançavam no teto. As luzes da cidade cintilavam além das janelas, criando uma atmosfera quase onírica. Mas ela não conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Luca, a raiva mal contida quando ele viu os seus hematomas, a determinação feroz quando insistiu para que ela ficasse. Ela rolou para o lado, puxando o edredom de seda mais apertado em torno dos ombros. O luxo que a rodeava parecia surreal depois de anos a viver no medo e na pobreza com Marco. Até o ar cheirava diferente aqui, limpo e caro, com vestígios persistentes da colônia de Luca nos corredores. Luca Ferraro. Ela trabalhara para ele durante meses, mantendo a cabeça baixa, tentando ser invisível. Ela sabia quem ele era. Todos sabiam da ligação da família Ferraro com o crime organizado. Ela tinha visto os homens durões que iam e vinham do escritório dele, ouvido conversas sussurradas que a faziam passar rapidamente por portas fechadas. No entanto, hoje, quando ele olhou para ela com aqueles olhos escuros e intensos, ela viu algo mais. Algo que fez o seu coração acelerar e a sua respiração parar. A forma como ele reagiu aos seus ferimentos, a fúria protetora que emanava dele em ondas, despertou os sentimentos que ela pensava terem morrido há muito tempo. Sofia pressionou o rosto contra o travesseiro, tentando acalmar os seus pensamentos acelerados. Ela estava trocando um homem perigoso por outro, não era? Mas havia algo diferente no tipo de perigo que Luca representava. A violência de Marco era cruel e mesquinha, nascida da fraqueza e da insegurança. O poder de Luca era absoluto, controlado e, de alguma forma, aterrorizante e reconfortante. O sono continuava a fugir-lhe enquanto as dúvidas rodopiavam na sua mente. Seria isto realmente uma fuga, ou estaria ela a saltar de um fogo para outro? A memória da voz de Luca a dizer o seu nome causava-lhe arrepios na espinha. Ela não sabia se eram arrepios de medo ou algo completamente diferente, e essa incerteza mantinha-a acordada até altas horas da noite. 3 dias se passaram desde que Sofia se mudou para a cobertura de Luca. Do seu escritório, ele observava-a através das câmaras de segurança enquanto ela seguia a sua rotina diária. Ela passava o dia a vaguear pelo apartamento, passando os dedos pelas lombadas dos livros da sua biblioteca ou ficando em pé junto às janelas do chão ao teto, contemplando a cidade abaixo. Mesmo através das imagens granuladas,
Luca podia ver as marcas nos braços dela a começarem a desvanecer-se, passando de roxo para amarelo. O seu maxilar cerrava-se cada vez que as via. A vontade de caçar Marco ficava mais forte a cada hora que passava, mas ele forçava-se a esperar, para reunir mais informações primeiro. Sofia comportava-se de maneira diferente aqui do que quando estava a trabalhar. Como sua empregada, ela era quase invisível, mantendo os olhos baixos, movendo-se silenciosamente pelas salas. Agora, apesar das circunstâncias, ela mantinha a cabeça erguida. Ele percebia um lampejo de rebeldia na maneira como ela encara o seu olhar durante os breves encontros, desafiando-o mesmo enquanto aceitava a sua proteção. Durante as reuniões com os seus associados, Luca percebia que a sua atenção se desviava para pensamentos sobre ela. A maneira como ela se enrolava na poltrona enorme da biblioteca, perdida num livro, como ela cantarolava inconscientemente enquanto fazia café na cozinha. Pequenos detalhes que não deveriam importar para um homem como ele, mas de alguma forma importavam. A sua equipe de segurança não relatou nenhum sinal de Marco perto do edifício, mas Luca duplicou a guarda mesmo assim. Ele disse a si mesmo que era apenas negócios, proteger uma funcionária do perigo. Mas a forma como o seu peito se apertou quando ouviu os pesadelos dela através das paredes contava uma história diferente. Na quarta noite, Luca providenciou para que o jantar fosse servido na sala de jantar formal. Ele tinha notado que Sofia mal comia as refeições deixadas à sua porta, e algo nisso incomodava-o mais do que deveria. O lustre de cristal da sala de jantar lançava uma luz quente sobre a enorme mesa. Sofia sentou-se numa extremidade, enquanto Luca ocupava o seu lugar habitual à cabeceira. A distância entre eles parecia ao mesmo tempo muito grande e insuficiente. Precisas de comer, disse ele, quebrando o silêncio que se estendia entre eles. Sofia empurrou a massa pelo prato. Não estou com muita fome. Isso não foi uma sugestão. O tom dele era firme, mas mais gentil do que o habitual, a mesma voz que usava para acalmar um animal ferido. Ela ergueu os olhos para ele, aquela centelha de rebeldia brilhando novamente. Não podes mandar-me ter fome. Posso pedir o que quiser. As palavras saíram automaticamente, a sua resposta habitual a qualquer desafio. Mas algo na expressão dela o fez acrescentar. Mas eu preferiria que comesse porque entende que estou a tentar ajudá-la. A honestidade na sua voz surpreendeu os dois. O garfo de Sofia parou a meio caminho da boca enquanto ela o estudava. Luca deu por si a suster a respiração, à espera da resposta dela. Um barulho repentino vindo da cozinha fez Sofia pular, seu garfo caindo ruidosamente no prato. Sem pensar, Luca levantou-se da cadeira e chegou ao lado dela em duas longas passadas. Sua mão encontrou o ombro dela, firme e quente. É só a equipe, murmurou ele, seu polegar traçando círculos inconscientemente na pele dela. Sofia virou o rosto para ele, e Lucas sentiu o mundo inclinar-se no seu eixo. Tão perto, ele podia ver os reflexos dourados nos olhos castanhos dela contar cada cílio delicado. Os lábios dela se abriram ligeiramente, e o som da sua respiração rápida preencheu o espaço entre eles. A atração era magnética. Todos os instintos do seu corpo gritavam para diminuir a distância, para reivindicar o que o seu cérebro primitivo já estava marcando como seu. O desejo de proteger tinha se transformado em algo mais profundo, algo perigoso. Com um enorme esforço, Luca deu um passo para trás, tirando a mão do ombro dela. A perda de contato parecia uma dor física. Ele observou as bochechas de Sofia corarem, os olhos dela voltando para o prato. Luca ficou na janela do escritório, observando as luzes da cidade piscarem no crepúsculo crescente. Os dedos dele tamborilaram na mesa de mogno polida, cada batida ecoando a sua impaciência crescente. Os relatórios sobre Marco estavam espalhados à sua frente. Extratos bancários, fotos de vigilância, relatos detalhados dos seus movimentos. Tudo apontava para um homem que não era apenas abusivo, era perigoso. Atrás dele, o reflexo de Sofia apareceu no vidro da janela. Ela permaneceu na porta, com os braços cruzados à volta do corpo como uma armadura. Vais atrás dele, não vais? Luca virou-se, estudando o rosto dela. As contusões tinham desaparecido, mas o medo ainda assombrava os seus olhos. Sim, por favor, não. A voz dela tremia. Ele não vale a pena. Não se trata de valer a pena. A voz de Luca era fria como gelo. Trata-se de enviar uma mensagem.
Ninguém toca no que é meu. Sofia estremeceu com o tom possessivo, mas Luca percebeu que ela não recuou. Progresso, talvez? Ele atravessou a sala, parando um pouco antes de tocá-la. Trabalhas para mim. Vives sob a minha proteção. Isso faz com que sejas minha para defender. Não quero que mais ninguém se magoe por minha causa, sussurrou ela. O riso de Luca foi sombrio. Confia em mim, Cata. Não serei eu quem se magoará. Vestiu o casaco do fato, verificando o peso do coldre no ombro. Tudo estava exatamente onde deveria estar. Controlo, ordem. Esses eram os alicerces do seu mundo. Marco tinha perturbado essa ordem ao tocar Sofia, e agora pagaria o preço. Fica aqui, ordenou ele. Giovanni estará à tua porta. Não saias da cobertura. Os dedos de Sofia agarraram a manga dele. O que vais fazer? O que for necessário. Ele gentilmente removeu a mão dela, permitindo-se um momento para sentir a suavidade da pele dela. Nada mais, nada menos. A viagem até a casa de Marco foi silenciosa, com a tensão aumentando a cada quilômetro. Os homens de Luca confirmaram que Marco estava em casa, provavelmente a beber para esquecer a frustração de ter perdido o seu saco de pancadas. O pensamento fez com que Luca apertasse as mãos no volante. A casa era modesta, nada parecida com a cobertura de Luca. 3 homens de Marco estavam sentados do lado de fora, a jogar cartas no capô de um carro. Eles endireitaram-se quando o Mercedes de Luca parou, com as mãos a procurar as armas. Luca saiu ajeitando as mangas. Boa noite, senhores. O seu chefe está em casa? O homem mais corpulento, um bruto com o rosto marcado por cicatrizes, deu um passo à frente. Quem está a perguntar? Luca Ferraro. Ele sorriu mostrando os dentes e ameaçador. Acho que ele está à minha espera. O reconhecimento passou pelos rostos deles, seguido rapidamente pelo medo. Ótimo. A sua reputação o precedia. O homem com cicatrizes foi buscar o telemóvel, mas Luca foi mais rápido. O primeiro soco acertou Scarface na garganta. Enquanto ele cambaleava, ofegante, Luca derrubou-o com uma rasteira. O segundo homem avançou, com uma faca brilhando. Amador. Luca agarrou o pulso dele, torceu até os ossos estalarem e deu uma joelhada no plexo solar do homem. O terceiro conseguiu sacar a arma antes que Luca chegasse até ele. O tiro saiu errado, quebrando a janela de um carro. O cotovelo de Luca acertou o queixo do homem, seguido por um golpe preciso na têmpora. O homem caiu. Respirando calmamente, Luca ajeitou a gravata. Todo o confronto durou menos de 1 minuto. Ele passou por cima dos corpos gemendo e caminhou até a porta da frente. Ela não estava trancada. Lá dentro, a casa cheirava a uísque barato e cigarros. Luca percorreu os cômodos, sentindo repulsa pela bagunça. Era ali que Sofia morava. Garrafas vazias estavam espalhadas por toda parte, e as paredes apresentavam marcas e manchas suspeitas. Marco estava na cozinha, encostado na bancada com um sorriso que fez o sangue de Luca ferver. Finalmente decidiste visitar-me. Sabes por que estou aqui? Minha mulher. O sorriso de Marco alargou-se. Como é que a minha querida Sofia está a aquecer a tua cama? Luca perdeu o controlo. Em 3 passos, ele encostou Marco à parede, com o antebraço pressionado contra a garganta dele. Ela já não é tua. Toca nela outra vez. Se sequer pensares nela, o que acontecerá aos teus homens lá fora parecerá misericordioso. Os olhos de Marco se voltaram para a janela, onde seus guardas inconscientes eram visíveis. Seu sorriso vacilou, mas não desapareceu. Um homem grande entrando na minha casa fazendo ameaças. Mas você não sabe com quem está a lidar, Ferraro. Os sapatos de Luca batiam no chão de mármore enquanto ele entrava na cobertura, seus nós dos dedos ainda doloridos devido ao confronto. O cheiro familiar de couro e luxo o envolvia. Mas naquela noite parecia diferente, contaminado. Ele afrouxou a gravata, rolando os ombros para liberar a tensão da luta. Um movimento suave chamou sua atenção. Sofia estava parada na porta do quarto de hóspedes, com os braços cruzados sobre o corpo. A visão dela fez algo se contorcer em seu peito, uma sensação desconhecida que ele não conseguia definir. Seus olhos se encontraram através do espaço entre eles. Pela primeira vez, as suas barreiras cuidadosamente construídas vacilaram. A raiva que o levara à casa de Marco ainda fervilhava sob a sua pele, mas agora misturava-se com outra coisa. Algo que o fazia querer atravessar a sala e tocar o rosto dela para se certificar de que ela estava bem e segura.
Estás bem? A voz de Sofia tremia ligeiramente. Estás ferido? Luca olhou para as suas mãos, para as manchas de sangue que não eram dele. Não. Ela deu um passo hesitante à frente e depois outro. O que aconteceu? Nada com que te preocupes. A sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Ele observou-a estremecer ligeiramente com o seu tom de voz e, pela primeira vez em anos, sentiu remorso. Deixei-lhe uma mensagem. Ele não te incomodará novamente. Os olhos de Sofia arregalaram-se e ele pôde ver o conflito neles. Alívio lutando contra o medo. Medo dele. Ele percebeu que esse pensamento não deveria incomodá-lo tanto quanto incomodava. O medo era útil. O medo mantinha as pessoas na linha. Mas vê-lo nos olhos dela fez seu peito apertar desconfortavelmente. Vá se limpar, ele disse mais suavemente desta vez. Jantaremos em 1 hora. Mais tarde, enquanto se sentavam frente a frente à sua enorme mesa de jantar, Lucas se viu a observá-la. Ela usava uma das roupas que sua equipe havia trazido para ela. Simples, mas elegante. Ficava ali melhor do que o uniforme de empregada doméstica. As marcas no rosto dela estavam a desaparecer, mas ele ainda conseguia ver sombras amarelas e verdes por baixo da maquilhagem. Como estás? As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las, mais suaves do que o seu tom habitual. O garfo de Sofia parou a meio caminho da boca. Ela pousou-o cuidadosamente, como se estivesse a ganhar tempo para pensar na resposta. Estou... Ela engoliu em seco. Estou com medo. A confissão pairou no ar entre eles. As mãos de Luca apertaram os talheres, mas ele manteve a voz firme. De Marco, de tudo. Ela olhou nos olhos dele e pela primeira vez não desviou o olhar. Do que vai acontecer a seguir, de... Ela hesitou. De ti. A confissão deveria tê-lo agradado. Afinal, o medo era poder. Em vez disso, foi como um soco no estômago. Ele pousou o garfo e a faca com cuidado deliberado. Não vou magoar-te, Sofia. As palavras soaram estranhas na sua língua. Uma promessa que nunca tinha feito a ninguém antes. Agora estás sob a minha proteção. É isso que me assusta, sussurrou ela. O poder que tens, as coisas que podes fazer. Luca inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos escuros fixos no rosto dela. O instinto protetor que vinha crescendo desde que ela apareceu pela primeira vez, machucada e quebrada, surgiu dentro dele. Ele queria dizer a ela que o seu poder significava que ela nunca mais teria que temer ninguém, que ele destruiria qualquer um que tentasse prejudicá-la. Mas ele podia ver nos olhos dela que tais promessas só a assustariam ainda mais. Em vez disso, ele simplesmente disse, você está segura aqui. A sua voz saiu mais suave do que ele jamais a ouvira, quase terna. Isso era tudo o que importava naquele momento. A noite projetava longas sombras na cobertura de Luca, enquanto Sofia se enrolava no sofá de couro macio, com uma xícara de chá quente entre as mãos. As luzes da cidade cintilavam além das janelas do chão ao teto, criando uma atmosfera quase pacífica. Os últimos dias haviam mudado algo entre eles. As arestas afiadas do medo começaram a se suavizar, transformando-se em algo completamente diferente. Lucas sentou-se na poltrona, sua postura rígida habitual, ligeiramente relaxada. Ele tinha afrouxado a gravata e arregaçado as mangas, revelando antebraços fortes marcados por cicatrizes sutis. A visão fez Sofia se perguntar sobre as histórias por trás de cada marca. Pareces diferente aqui, disse Sofia suavemente, surpreendendo-se com a sua ousadia. Quando não estás a trabalhar. Os olhos escuros de Luca encontraram os dela, contemplativos. Diferente como? Menos. Ela procurou a palavra certa. Menos controlado, mais humano. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Talvez seja porque você vê mais do que a maioria das pessoas ousa procurar. Sofia tomou um gole do seu chá, deixando o calor se espalhar pelo seu peito. Eu tenho prática em observar pessoas. Foi assim que sobrevivi com Marco, lendo o seu humor, antecipando a sua raiva. O maxilar de Lucas se contraiu ao ouvir o nome de Marco, mas a sua voz permaneceu gentil. Você não deveria ter que sobreviver assim. Ninguém deveria. Ela traçou a borda da sua chávena. Mas todos temos as nossas batalhas, não é? Até você. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O que o leva a dizer isso? A maneira como se comporta. O peso nos seus olhos, às vezes. Sofia fez uma pausa, reunindo coragem. Você perdeu pessoas, não foi?
O silêncio estendeu-se entre eles, pesado com memórias não ditas. Finalmente, Luca falou com a voz mais baixa do que o habitual. O meu pai foi morto quando eu tinha 23 anos. Uma família rival achou que poderia tirar partido da minha inexperiência. Os seus olhos escureceram com a memória. Eles estavam errados. Sofia sentiu um arrepio percorrer a sua espinha, não por medo, mas pela emoção crua na voz dele. Tiveste de crescer rápido. Eu já era adulto. Os seus dedos tamborilaram no apoio de braço. Mas sim, aprendi rapidamente. Este mundo não perdoa fraquezas. É por isso que mantém todos à distância? A pergunta pairou no ar entre eles. Luca estudou o rosto dela, e Sofia sentiu-se exposta sob o seu olhar, mas não desviou os olhos. As pessoas de quem gosto tornam-se alvos, disse ele finalmente. A minha mãe, a minha irmã, elas vivem agora na Suíça, protegidas, escondidas. É melhor assim. O coração de Sofia doeu com a solidão por trás das palavras dele. Isso parece isolante, é necessário. Mas algo na expressão dele mudou, ou pelo menos parecia. O peso do olhar dele fez com que ela prendesse a respiração. Ela se endireitou, colocando o chá de lado. E agora, Lucas se levantou, indo sentar-se ao lado dela no sofá. O couro rangeu suavemente sob o peso dele. Agora estou a quebrar as minhas próprias regras. O coração de Sofia batia forte no peito quando ele alcançou a mão dela. Os dedos dele roçaram os dela e uma faísca elétrica surgiu com o contato. O toque dele era gentil, tão diferente da violência que ela sabia que aquelas mãos eram capazes. Conte-me mais, ela sussurrou, sobre o seu passado. O polegar dele traçava padrões na palma da mão dela, enquanto ele falava sobre a sua ascensão ao poder, sobre as traições e vitórias que o moldaram. Cada palavra revelava mais uma camada do homem complexo ao seu lado, e Sofia viu-se a aproximar-se, atraída pela honestidade crua na voz dele. As luzes da cidade projetavam sombras no rosto dele, destacando a linha forte do queixo e a intensidade nos olhos. Quando as mãos dele se tocaram novamente, a faísca entre eles era inegável, carregando o ar com possibilidades não ditas. Luca estava na janela do escritório, com o telefone encostado ao ouvido, sem perceber a presença de Sofia do outro lado da porta. O sol mal havia nascido, projetando longas sombras no chão polido da cobertura. Tem certeza absoluta disso? A sua voz estava tensa, controlando a raiva. Marco Valente não é apenas um bandido de baixo escalão. Sofia congelou ao ouvir o nome do marido, com a mão pairando sobre a maçaneta da porta. Ela tinha vindo trazer o café da manhã para Luca, mas agora não conseguia se mover, paralisada no lugar. Verifique novamente, ordenou Luca. Quero todos os detalhes da operação dele. Todas as conexões, todos os negócios, cada centavo sujo. Ele fez uma pausa, ouvindo. Os carregamentos da Calábria. Filho da Ishi... Dentro do escritório, os dedos de Lucas se cerraram em punho. Então, ele estava a jogar dos dois lados, fazendo nossos carregamentos por rotas concorrentes, desviando lucros. Outra pausa. Há quanto tempo? Os seus nós dos dedos alargaram-se. 6 meses, mesmo debaixo dos nossos narizes. O coração de Sofia batia forte contra as costelas. O Marco que ela conhecia era cruel, violento, mas isto era completamente diferente. A chávena de café tremia nas suas mãos. Descobre quem mais está envolvido, continuou Luca. Alguém teve de o ajudar a aceder a essas raízes. Temos um traidor na nossa organização. A sua voz baixou perigosamente. E Romano, quando os encontrares, faz com que seja doloroso. O som de passos se aproximando assustou Sofia. Ela rapidamente abriu a porta, não querendo ser apanhada a escutar. Lucas se virou, sua expressão mudando de assassina para preocupada em um instante. Ligo de volta, disse ele ao telefone, encerrando a ligação. Sofia, ela colocou a chávena de café na mesa com as mãos trêmulas. Eu ouvi tudo. Lucas cerrou os dentes. Não devias ter ouvido, mas ouviste. Ela cruzou os braços à volta do corpo. O Marco não é apenas o meu marido abusivo, pois não? Ele faz parte do teu mundo, da tua organização. Sofia, não me mintas, ela interrompeu-o. Por favor, já estou farto de mentiras. Luca aproximou-se à sua presença intimidante e estranhamente reconfortante. Tens razão. O Marco tem trabalhado para a minha organização, a gerir operações de transporte, mas tem nos roubado,
vendendo informações aos nossos inimigos. Sofia afundou-se numa cadeira próxima, com as pernas fracas. Todo este tempo pensei que estava apenas casada com um monstro. Mas ele é mais do que isso, não é? Ele é perigoso, admitiu Luca, ajoelhando-se diante dela. Mais perigoso do que eu inicialmente percebi, mas isso não muda nada. Ainda está sob a minha proteção. A tua proteção? Ela riu amargamente. Luca, ele está a ameaçar todo o teu império. Como podes proteger-me quando ele pode destruir tudo o que construíste? Olha para mim, ordenou ele suavemente, segurando as mãos dela nas suas. Nada te acontecerá. Não me importo com o que isso me custará. Sofia procurou em seu rosto, encontrando apenas uma determinação feroz. Por quê? Por que arriscar tudo por mim? Porque tu és importante, disse ele simplesmente. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Lágrimas brotaram nos seus olhos. Eu amava-o, sabe? Antes de ele mostrar a sua verdadeira face. Eu achava que ele era a minha fuga de uma vida entediante. Agora ela abanou a cabeça. Agora eu não sei mais o que é real. O polegar de Luca traçou círculos na palma da sua mão. O toque gentil contrastava com a sua reputação perigosa. O que você está a sentir é real. O teu medo, a tua raiva são reais. E a minha promessa de te manter em segurança também. Sofia olhou para as mãos entrelaçadas, lembrando-se de como o toque de Marco outrora lhe trazia conforto, antes de lhe trazer dor. Agora, o toque de Luca fazia-a sentir-se segura, apesar de saber que ele era igualmente perigoso, talvez até mais. Estou com medo, admitiu ela, não apenas de Marco, mas de tudo isto, do teu mundo. Estes perigos que eu nunca soube que existiam. E ela hesitou. Tenho medo de me sentir tão segura contigo, mesmo sabendo quem tu és. A cobertura parecia diferente à noite. Sofia moveu-se silenciosamente pela sala de estar mal iluminada, recolhendo papéis que precisavam de ser arquivados. As luzes da cidade cintilavam além das janelas do chão ao teto, criando uma atmosfera etérea que fazia tudo parecer um pouco surreal. Fazia 3 dias desde que ela ouvira a conversa de Lucas sobre a traição de Marco. 3 dias de segurança reforçada, telefonemas em voz baixa e a presença cada vez mais protetora de Luca. Ele insistiu que ela ficasse por tempo indeterminado, não aceitando discussão quando ela tentou protestar. Não vai a lugar nenhum, disse ele, num tom que não deixava margem para discussão. Não enquanto Marco ainda estiver por aí. Agora, enquanto organizava documentos na mesa de centro, ela sentia o peso do olhar dele. Luca estava parado na porta do seu escritório, sem o paletó, com as mangas arregaçadas, revelando os antebraços fortes. Ele a observava há 10 minutos, achando que ela não tinha percebido. Mas ela percebeu. Ela sempre percebia. As mãos de Sofia tremiam levemente enquanto ela organizava os papéis. A intensidade do olhar dele fazia sua pele formigar, e ela prendia a respiração sempre que o via pelo canto do olho. Não era da mesma forma que Marco costumava observá-la, com possessividade e crueldade. Não, o olhar de Luca tinha algo diferente, algo que fazia o seu coração acelerar e as suas bochechas corarem. Não precisa fazer isso agora. A voz grave dele rompeu o silêncio. Já é tarde. Sofia deu um pequeno salto, quase deixando cair a pilha de papéis. Não me importo, ela conseguiu dizer, orgulhosa por sua voz permanecer firme. Prefiro manter-me ocupada. Luca entrou na sala, seus passos medidos e deliberados. Você está a tentar distrair-se. Talvez, ela admitiu, endireitando-se. Isso é tão ruim assim? Não, ele disse suavemente, aproximando-se. Mas você precisa descansar. O ar entre eles ficou pesado com a tensão à medida que ele se aproximava. Os dedos de Sofia apertaram os papéis que ela segurava, seu pulso acelerando. Lucas sempre manteve uma distância cuidadosa entre eles, mas esta noite parecia diferente. As barreiras habituais pareciam mais finas, mais frágeis. De qualquer forma, não consigo dormir, confessou ela. Sempre que fecho os olhos, vejo o Marco. Imagino-o a encontrar-me, a magoar-me, a magoar-te. A expressão de Luca escureceu. Ele não te vai tocar. Não podes ter a certeza disso. Eu posso, insistiu ele, aproximando-se ainda mais. Porque eu não vou deixar. A respiração de Sofia parou quando Luca estendeu a mão, tocando o braço dela com um toque tão leve que poderia ter sido imaginário. O contacto enviou uma descarga elétrica pelo seu corpo, fazendo-a perceber o quão próximos estavam.
Os seus olhos encontraram-se e o mundo pareceu parar. A frieza habitual no olhar de Luca derreteu-se em algo ardente, algo que fez os joelhos de Sofia fraquejarem. A mão dele permaneceu no braço dela, o polegar traçando pequenos círculos na sua pele. Nenhum dos dois falou. Não precisavam. O ar crepitava entre eles, pesado com desejo não expresso e possibilidades perigosas. Sofia podia sentir o calor irradiando do corpo dele, sentir o cheiro da sua colônia cara misturada com algo único dele. Os seus lábios se abriram ligeiramente e ela observou os olhos de Lucas seguirem o movimento. O momento se estendeu entre eles, tenso como um fio. Tudo o que se acumulara nas últimas semanas, cada olhar demorado, cada toque acidental, cada momento de compreensão, cristalizou-se nesse único instante. Ambos sabiam, ali na penumbra da cobertura, que o que quer que acontecesse a seguir, mudaria tudo. Sofia acordou com um sobressalto, um grito preso na garganta. A escuridão do quarto parecia opressiva, fechando-se à sua volta, enquanto o rosto de Marco permanecia na sua mente, vindo do pesadelo. As suas mãos agarravam os lençóis de seda, os nós dos dedos brancos, o coração batendo forte contra as costelas. No sonho, Marco a encontrou, com seu sorriso cruel e as mãos em volta do pescoço dela. Parecia tão real. A porta se abriu com um estrondo, e Luca preencheu a moldura, sua silhueta musculosa iluminada pelas luzes do corredor. Seus olhos vasculharam o quarto em busca de ameaças antes de pousarem em sua forma trêmula. Sofia! Sua voz estava rouca de sono, mas alerta. Ele vestia apenas calças de pijama de seda pretas, o peito nu e poderoso na luz fraca. Desculpa, sussurrou ela, odiando o quão fraca soava. Foi só um pesadelo. Não queria acordar-te. Luca entrou no quarto com graciosidade fluida, diminuindo a distância entre eles. Não peça desculpa. Ele sentou-se na beira da cama dela e ela pôde sentir o seu cheiro masculino. Sândalo e algo único nele. Era sobre ele. Sofia acenou com a cabeça, incapaz de olhar nos olhos dele. Ele estava ali. Ele encontrou-me. E a voz dela falhou. Sem hesitar, Luca estendeu a mão para ela, puxando-a para os seus braços. Ela ficou rígida no início, anos de abuso tornando-a cautelosa com o toque masculino. Mas isto era diferente. O abraço dele era gentil, protetor em vez de possessivo. Uma mão acariciava a nuca dela, enquanto a outra traçava círculos reconfortantes nas suas costas. "Está segura?" murmurou ele contra o cabelo dela. "Eu estou aqui." A ternura na voz dele a derrubou. Sofia enterrou o rosto no peito dele, deixando as lágrimas caírem. A pele dele era quente contra a bochecha dela. O batimento cardíaco dele era constante e forte. Este era o homem que inspirava medo e respeito no submundo do crime. No entanto, ali estava ele, abraçando-a como se ela fosse algo precioso. "Como é que fazes isso?" sussurrou ela. "Faço o quê?" "Mudar tão facilmente. Num momento és este chefe da máfia assustador e no seguinte..." O peito dele ressoou com uma risada silenciosa. "No seguinte..." Sofia afastou-se ligeiramente, olhando para ele. Na escuridão, as suas feições estavam mais suaves, mais vulneráveis. "No seguinte, estás aqui a ser gentil comigo." É confuso. A mão de Luca moveu-se para segurar o rosto dela, o polegar dele enxugando uma lágrima. "Só contigo", ele admitiu. "Tu fazes-me querer coisas que eu não deveria." O ar entre eles ficou pesado com o desejo não expresso. O coração de Sofia acelerou por um motivo diferente agora, cada terminação nervosa viva com a consciência dele. O polegar dele traçou o lábio inferior dela, e ela não conseguiu evitar o pequeno suspiro que lhe escapou. Luca. O nome dele era apenas um sopro. Algo nele se partiu. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, mas Sofia permaneceu paralisada, presa entre o desejo de fugir e a necessidade de ficar. Os seus lábios roçaram os dela com a leveza de uma pena, a testar. Quando ela não resistiu, ele aprofundou o beijo, derramando nele meses de desejo e instinto protetor. A mente de Sofia ficou em branco. O beijo dele não tinha nada a ver com as investidas brutais de Marco. Era uma combinação de calor e ternura, um pedido em vez de uma exigência. As mãos dela encontraram o peito dele, sentindo o batimento forte do coração dele sob as palmas. Mas à medida que o beijo se intensificava, a realidade voltou. Este era Luca Ferraro,
Um homem perigoso que matava sem remorso, que comandava um império construído sobre a violência. Ela não podia se permitir apaixonar-se por ele. Não podia arriscar perder-se novamente. Com um esforço tremendo, Sofia interrompeu o beijo, empurrando o peito dele. Não podemos, ela ofegou, embora tudo nela gritasse para puxá-lo de volta. Não posso. A luz do sol entrava pelas janelas da cobertura, mas o calor não conseguia penetrar a tensão gelada que preenchia o espaço. Sofia realizava suas tarefas de limpeza mecanicamente, sua mente repetindo o beijo da noite anterior em um loop infinito. Cada vez que ela fechava os olhos, sentia os lábios de Luca nos seus, seu toque gentil que a fazia esquecer tudo até que a realidade voltasse. Ela ouviu os passos dele antes de vê-lo, o andar familiar e confiante que normalmente chamava a atenção. Hoje, porém, eles vacilaram quando ele entrou na cozinha, onde ela estava a limpar as bancadas. Os seus olhos se encontraram brevemente antes de ambos desviarem o olhar. Sofia. A voz dele era áspera, controlada. Senhor Ferrado. A formalidade soava errada na sua língua depois de tudo, mas ela precisava da distância. Lucas cerrou os dentes ao ouvir o uso do seu sobrenome. Ele pegou o seu café, mantendo uma distância cuidadosa entre eles. A cozinha de repente pareceu pequena demais, o ar pesado com palavras não ditas. Sobre ontem à noite, ele começou. Por favor, não. Sofia agarrou a bancada, os nós dos dedos brancos. Devemos simplesmente esquecer que aconteceu. Algo sombrio brilhou nos olhos dele. É isso que você quer? Não. O coração dela gritou, mas a mente sabia melhor. É o que precisa acontecer. Luca colocou a chávena com força controlada. Ainda temes-me. Temo o que representas, corrigiu ela, finalmente encontrando o seu olhar. O teu mundo, o que fazes, o que eu sou, concluiu ele, com amargura nas palavras. O silêncio estendeu-se entre eles, preenchido com o peso da sua situação impossível. Sofia retomou a limpeza, com movimentos bruscos e incertos. Luca observava a sua presença como um toque físico que ela não conseguia afastar. As horas passaram nesta dança de evasão. Quando os seus caminhos se cruzavam, a tensão crepitava como eletricidade. Sofia apanhou Luca a observá-la várias vezes, os seus olhos escuros a arder com algo que lhe cortava a respiração. Ela tentou concentrar-se no seu trabalho, mas as memórias do seu beijo, dos seus toques gentis, continuavam a invadir-lhe a mente. Ao anoitecer, a atmosfera era sufocante. Sofia estava a aguardar os produtos de limpeza quando Luca a encurralou na arrecadação. Isto não está a funcionar, rosnou ele. O que queres de mim? Sofia desafiou-o, encostando as costas nas prateleiras. A verdade. Ele aproximou-se, sem a tocar, mas perto o suficiente para que ela sentisse o seu calor. Para de fingir que não sentes isto. Sentir o quê? O facto de que és perigoso, que matas pessoas. A voz dela tremia. Apesar de tudo isso, não consigo parar de pensar no teu beijo. A admissão pairou entre eles. Os olhos de Luca escureceram e a sua mão subiu para se apoiar na prateleira ao lado da cabeça dela. Achas que eu não sei o quão perigoso isto é? Ele exigiu que eu não tivesse passado cada momento desde a noite anterior a tentar convencer-me a ficar longe dela. Então, por que não o fazes? Porque não consigo. As palavras explodiram dele. Porque cada vez que olho para ti, quero proteger-te e possuir-te na mesma medida. Porque fazes-me sentir coisas que não tenho o direito de sentir. O coração de Sofia batia forte no peito. Luca, diz-me que não queres isto, desafiou ele, com o rosto a centímetros do dela. Diz-me que também não sentes isso, e eu vou embora agora mesmo. A mentira não saiu. Em vez disso, Sofia se viu a estender a mão para ele, os dedos a apertando o tecido da camisa dele. Eu sinto isso, ela sussurrou. Deus me ajude, eu sinto isso. O controle de Luca se quebrou. A boca dele se chocou contra a dela, e dessa vez não havia nada de gentil nisso. Era tudo calor e desespero. Meses de paixão reprimida finalmente se libertaram. Sofia correspondeu à intensidade dele. Seus medos momentaneamente esquecidos na tempestade do desejo que compartilhavam. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Não havia mais volta, não havia como fingir que aquilo não era real. Lucas sentou-se em seu escritório mal iluminado,
papéis espalhados sobre sua mesa de mogno. Seus dedos se enrolaram em torno do copo de cristal de uísque enquanto ele encarava as provas diante dele. Cada documento, cada registro de transação, cada mensagem interceptada pintou um quadro que fez o seu sangue gelar de fúria. Marco não era apenas um marido abusivo. Era um inimigo calculista que se infiltrou na organização de Luca através de manipulação cuidadosa e paciência. As fotografias mostravam Marco a encontrar-se com Antônio, o braço direito mais confiável de Luca, em locais que eles pensavam serem secretos. Os extratos bancários revelaram um padrão de pagamentos que não podia ser coincidência. Malditos traidores, murmurou Luca, com os nós dos dedos brancos em torno do copo. Levantou-se abruptamente, andando de um lado para o outro no seu escritório. As luzes da cidade cintilavam além das suas janelas, zombando da escuridão que se agitava dentro dele. Durante anos, ele construíra o seu império com base na lealdade e no medo. A ideia de que Antônio, que estivera ao seu lado em inúmeras batalhas, pudesse traí-lo, fazia o seu peito apertar-se de raiva. Uma batida suave na porta interrompeu os seus pensamentos. «Entre!» gritou ele. Giorgio, o seu chefe de segurança, entrou com outra pasta. «Chefe, descobrimos mais. Eles estão a planear isto há meses. O Marco está ligado à família Rose.» Luca cerrou os dentes. «Os Rose têm tentado invadir o seu território há anos. Mostre-me.» As novas provas fizeram com que a sua fúria anterior parecesse branda. O Marco não se tinha casado com a Sofia por acaso. Ele a escolheu porque ela trabalhava na casa de Luca. Cada hematoma que ele deixou nela, cada momento de terror que ela suportou, fazia parte de um plano maior para se infiltrar no círculo íntimo de Luca. «Reúna todos aqui agora.» A voz de Luca estava mortalmente calma. «Todos os capitães, todos os tenentes, quero todos na sala de conferências em 30 minutos.» Enquanto Dio saía para fazer as chamadas, os pensamentos de Luca se voltaram para Sofia. Ela estava a dormir no fim do corredor, finalmente sentindo-se segura sob a sua proteção. A constatação de que o abuso que ela sofrera fora orquestrado como parte de uma conspiração contra ele fez o seu sangue ferver. Ele percorreu a sua cobertura, verificando as posições de segurança e garantindo que a porta de Sofia estivesse protegida. A ideia de ela ter sido usada como um peão neste jogo de traição e poder fez com que ele quisesse despedaçar Marco com as próprias mãos. Em menos de uma hora, a sua sala de conferências estava cheia dos seus homens de confiança. Antônio sentou-se perto da cabeceira da mesa, com uma expressão de lealdade preocupada. Luca observou-o atentamente, notando como a sua mão direita tremia, um sinal que ele tinha percebido anos atrás, quando Antônio estava nervoso. «Alguém nesta sala», Luca começou, com uma voz mortalmente séria, «traiu tudo aquilo em que acreditamos.» Ele permaneceu de pé, dominando o espaço com a sua presença. «Alguém pensou que poderia ir com a minha organização e viver para contar a história.» A tensão na sala aumentou. Vários homens se mexeram desconfortavelmente, mas Antônio permaneceu imóvel. Muito imóvel. Lucas circulou a mesa lentamente, como um predador perseguindo a sua presa. «Marco Valente», ele cuspiu o nome. «Tem trabalhado com um de vocês para destruir o que construímos, para tomar o que é meu.» A sua mão bateu na mesa, fazendo vários homens pularem. «E eu sei exatamente quem é.» Do corredor, Sofia ficou paralisada, depois de ter ido até a cozinha para beber água. Ela podia ouvir cada palavra através da porta parcialmente aberta, cada revelação fazendo seu coração bater mais rápido. O Marco que ela conhecia era uma mentira, uma fachada cuidadosamente construída para esconder algo muito mais sinistro. A voz de Luca continuou, fria e prometendo violência. «Deixem-me ser bem claro. Qualquer um que me trair vai implorar pela morte muito antes de eu concedê-la. Não haverá misericórdia, nem segundas oportunidades.» A ameaça pairava no ar como fumo, sufocando a sala com a sua intensidade. Sofia pressionou a mão contra a Mocamaca, o peso total da sua situação a esmagando. Ela não estava apenas a esconder-se de um marido abusivo. Estava presa no meio de uma guerra da máfia. E Marco estava no centro de tudo. Sofia ficou na janela da cobertura de Luca, observando a chuva escorrer pelo vidro. As luzes da cidade se misturavam em manchas de aquarela, combinando com as suas emoções confusas.
Atrás dela, ouviu os passos medidos de Luca enquanto ele andava de um lado para o outro, falando baixinho ao telefone. Duplique a segurança, ordenou. Quero olhos em todas as entradas, todas as saídas. Ninguém se aproxima a menos de 30 metros deste edifício sem o meu conhecimento. Ela cruzou os braços, ainda processando tudo o que tinha descoberto sobre a traição de Marco. Os hematomas que ele deixara no seu corpo não eram apenas fruto da raiva. Tinham sido calculados. Parte de um plano maior para se infiltrar no mundo de Luca. Sofia. A voz de Luca, agora mais próxima, fez-lhe dar um pulo. Ele estava logo atrás dela, a sua presença preenchendo o espaço. Precisas de comer alguma coisa. Ela virou-se para encará-lo, impressionada com a intensidade dos seus olhos escuros. Não estou com fome. Aquilo não era um pedido. O tom dele era firme, mas gentil. Não comes desde o pequeno almoço. A preocupação na voz dele fez o peito dela apertar. Nos últimos dias, ele mal tinha saído do lado dela, coordenando os negócios da cobertura em vez do escritório habitual. O instinto protetor dele tinha entrado em ação, e ela sentia-se grata e nervosa com a presença constante dele. Tudo bem, ela cedeu, seguindo-o até a cozinha. Enquanto ele se movimentava pelo espaço, preparando um prato simples de massa, Sofia observava-o. Os seus movimentos eram precisos, controlados, tal como tudo o resto nele. Mas havia momentos em que esse controle escapava, especialmente quando ele olhava para ela. Não precisas de cozinhar para mim, disse ela suavemente. As mãos de Luca pararam sobre a tábua de cortar. Quero ter a certeza de que estás bem cuidada, porque agora sou responsável por ti. Ele virou-se para ela com uma expressão indecifrável. Porque preciso de saber que estás segura, que estás aqui. O peso das suas palavras pairou entre eles. O coração de Sofia batia forte no peito quando ele se aproximou, estendendo a mão para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela. O simples toque enviou uma descarga elétrica pelo corpo dela. Luca, ela sussurrou incerta. Sempre que fecho os olhos, ele admitiu, com a voz rouca. Vejo o que ele fez contigo, o que planeava fazer. E eu... Ele parou, cerrando os dentes. Sofia estendeu a mão, tocando o rosto dele antes que pudesse se conter. A barba, por fazer, era áspera contra a palma da sua mão. Mas ele inclinou-se para o seu toque como um homem faminto por afeto. Não posso perder-te, confessou de repente, as palavras parecendo surpreender até mesmo a ele. A ideia de Marco ou qualquer outra pessoa levar-te embora. Sofia prendeu a respiração. É disso que se trata? Posse? Garantir que ninguém leve o que é seu? Os olhos de Luca escureceram. Ele aproximou-se, encostando-a na bancada. Uma mão agarrou a cintura dela, enquanto a outra segurava o rosto dela, forçando-a a encontrar o seu olhar. Tu és minha, Sofia. Ele rosnou. As palavras eram cruas e honestas. E eu vou proteger-te, custe o que custar. A intensidade da sua declaração fez-lhe arrepios. Ela podia sentir o calor do seu corpo, cheirar a sua colônia cara misturada com algo único nele. O seu polegar acariciou a sua bochecha e ela deu por si a inclinar-se para o seu toque, apesar de toda a parte lógica do seu cérebro gritar para manter a distância. A manhã começou como qualquer outra na cobertura de Luca. Sofia seguiu a sua rotina habitual, fazendo café enquanto Luca trabalhava no seu escritório. A normalidade daquilo quase a fez esquecer o perigo que ainda espreitava fora daquelas paredes. Através da janela da cozinha, ela observou a cidade acordar. A equipa de segurança que Luca tinha colocado ao redor do prédio trocou de turno, os seus SUVs pretos brilhando à luz do amanhecer. Ela já se tinha acostumado à presença deles. Outra camada da proteção de Luca envolvendo-a. O elevador tocou e Sofia virou-se, esperando ver um dos homens de Luca com a sua atualização de segurança de rotina. Em vez disso, ela congelou. Marco estava ali, ladeado por dois homens desconhecidos, com as armas já em punho. Olá, linda! A voz familiar de Marco fez o sangue gelar nas veias dela. Sentiu a minha falta? A chávena de café de Sofia estilhaçou-se no chão. Ela recuou, a mão a procurar o telemóvel, mas um dos homens de Marco foi mais rápido. Ele agarrou o pulso dela, torcendo-o até ela gritar de dor. Não, não, Marco repreendeu, aproximando-se. Não vamos complicar as coisas. Onde está o teu protetor agora? Como se fosse uma ordem, a voz de Luca ecoou do escritório dele. Sofia, está tudo bem?
Marco pressionou uma arma contra a têmpora dela, a respiração quente contra a orelha dela. Diga a ele que está tudo bem. Uma palavra errada e eu o matarei no momento em que ele entrar por aquela porta. A voz de Sofia tremia. Está tudo bem, Luca. Apenas jogue fora o meu café. Houve uma pausa. Tenha certeza? O aperto de Marco se intensificou, fazendo-a chorar. Sim, ela respondeu, rezando para que Luca ouvisse o medo na sua voz. Não se preocupe com a bagunça. Eu limpo. Marco sorriu com uma expressão fria e calculista. Boa menina. Agora vamos dar uma voltinha. Eles se moveram rapidamente em direção ao elevador de serviço, com os homens de Marco mantendo as armas apontadas para ela. O coração de Sofia batia tão forte que ela achou que fosse explodir. Pouco antes das portas se fecharem, ela ouviu a porta do escritório de Luca se abrir. Sofia. O elevador desceu rapidamente. Marco manteve a arma pressionada contra o seu lado, a outra mão a segurando com força suficiente para deixar marcas. Você causou-me muitos problemas, sussurrou ele, correndo para Ferraro, pensando que poderia protegê-la. Mas você ainda é minha. Eles saíram na garagem subterrânea. Uma carrinha preta esperava, com o motor ligado. Quando se aproximaram, Sofia resistiu, sabendo que, assim que entrasse na carrinha, as suas hipóteses de sobrevivência diminuiriam drasticamente. Pare de resistir, rosnou Marco, empurrando-a para a frente. Só está a piorar as coisas para si. De repente, o telemóvel dela tocou no bolso de Marco. Ele tinha-lhe o tirado anteriormente. Ele tirou-o do bolso e sorriu ao ver o nome de Luca no ecrã. Na hora certa, ele atendeu a chamada, colocando-a no viva-voz. Ferraro, acho que tenho algo seu. Marco. A voz de Luca estava mortalmente calma. Se você tocar nela, é tarde demais para ameaças, Marco o interrompeu. Ela já tem alguns novos hematomas adoráveis. Quer ouvi-la implorar? Ele pressionou a arma com mais força contra as costelas de Sofia, fazendo-a suspirar de dor. Luca, ela conseguiu dizer com a voz trêmula. Luca, por favor, estou a ir atrás de ti, Sofia. A voz de Luca tinha mudado, cheia de uma fúria que fez até os homens de Marco se mexerem nervosamente. Aguenta, querida. Estou a ir. Marco riu, mas Sofia ouviu o tom de medo na sua voz. Ela nunca nos encontrará. E se tentares alguma coisa, se não recuares completamente, vou mandá-la de volta para ti pedaço por pedaço. Tu já estás morto. As palavras de Luca eram geladas. Só que ainda não sabes disso. Marco terminou a chamada, empurrando Sofia para dentro da carrinha. Quando as portas se fecharam, ela ouviu o som distante de alarmes de carros e gritos vindos de cima. Luca já tinha mobilizado os seus homens, mas será que ele a encontraria a tempo? De volta à cobertura, Luca estava na cozinha, rodeado por cerâmicas quebradas e café derramado. As suas mãos tremiam de raiva enquanto ele gritava ordens ao telefone. Quero todas as câmaras, todos os contactos, todos os recursos que temos focados em encontrá-los, ordenou ele. Ninguém dorme até que ela esteja de volta. E quando os encontrarmos, a sua voz baixou para um sussurro mortal. Sem piedade. Qualquer um que ajudou Marco morre lentamente. O seu tenente mais confiável, Antônio, apareceu ao seu lado. Os homens estão prontos, chefe. Temos equipas cobrindo todas as rotas de saída da cidade. Luca acenou com a cabeça, o rosto uma máscara de fúria controlada. Verificou a arma e enfiou-a no coldre. Vou destruir esta cidade tijolo por tijolo até a encontrar. E depois vou fazer com que o Marco deseje nunca ter nascido. A zona dos armazéns erguia-se escura e ameaçadora sob o céu da meia-noite. Luca estava à frente do seu comboio, com o rosto esculpido em pedra, enquanto observava o edifício onde os seus homens tinham localizado Marco. O bastardo pensava que poderia esconder Sofia ali, naquele labirinto de estruturas abandonadas e cantos sombrios. Ele estava enganado. Equipas em posição. A voz de Antônio ecoou no auricular. Leste e oeste assegurados. Nenhum movimento detetado no telhado. Luca verificou a sua arma uma última vez. Avancem. Sem sobreviventes. A primeira explosão abalou a entrada sul do edifício. Enquanto os homens de Marco se apressavam a responder, as equipas de Luca invadiram por todos os lados. O som de tiros irrompeu, ecoando nas paredes de betão. Luca movia-se como um predador. Cada passo calculado, cada tiro preciso.
Dois dos homens de Marco apareceram por trás de uma pilha de caixotes. Nem tiveram tempo de levantar as armas antes que as balas de Luca atingissem os seus alvos. Por favor, não! O grito de uma mulher rompeu o caos. A voz de Sofia cheia de terror. Algo dentro de Luca se partiu. A raiva cuidadosamente controlada que ele vinha contendo explodiu. Ele moveu-se mais rápido, mais mortal, cortando as defesas de Marco como se fossem feitas de papel. Corpos caíram em seu rasto, mas ele mal percebeu. Cada segundo era mais um momento de sofrimento para Sofia. Chefe, segundo andar limpo, relatou Antônio, indo para o terceiro. Outro grito, agora mais próximo. Cave? Eles a tinham na cave. Luca encontrou as escadas, subindo-as 2 degraus de cada vez. O ar ficou pesado com o cheiro de mofo e desespero. Mais 3 homens de Marco esperavam no fundo. Eles abriram fogo, mas Luca foi mais rápido. 1, 2, 3 tiros. 3 corpos caíram no chão. A cave era um labirinto de corredores e portas trancadas. A voz de Sofia ecoou novamente, ricocheteando nas paredes, tornando impossível localizá-la. O coração de Luca batia forte contra as costelas, não por causa do esforço, mas por medo. Um medo primitivo e cru de que pudesse ser tarde demais. Onde ela está? Ele agarrou um dos homens feridos de Marco, pressionando a arma sob o queixo do homem. Diga-me. No fim do corredor, o homem engasgou. Sala de histórias. Luca não hesitou. A utilidade do homem tinha chegado ao fim, assim como a sua vida. Mais tiros foram disparados à frente. 2 dos homens de Luca enfrentaram um grupo de guardas de Marco do lado de fora de uma porta de metal pesada. Os gritos abafados de Sofia vinham de trás dela. Cubram-me! Gritou Luca, avançando. Os seus homens dispararam para suprimir o fogo enquanto Luca atacava a porta. Foram necessários 3 pontapés fortes para que a fechadura cedesse, o metal rangendo em protesto ao se abrir. A cena lá dentro fez o seu sangue ferver. Sofia estava amarrada a uma cadeira, com o rosto machucado e sangue escorrendo do lábio cortado. Os seus olhos se arregalaram quando o viu, enchendo-se de lágrimas de alívio. 2 guardas levantaram as armas. As balas de Luca os atingiram antes que pudessem atirar e os seus corpos caíram no chão. Ele procurou Marco pela sala, mas o covarde não estava lá. Luca. A voz de Sofia quebrou ao dizer o seu nome. Ele estava ao lado dela num instante, as mãos gentis enquanto trabalhavam nas amarras. Estou aqui, querida. Estou aqui. A sua voz estava rouca de emoção quando finalmente a libertou, puxando-a para os seus braços. Sofia desabou contra ele, o corpo todo a tremer. Luca abraçou-a com força, uma mão assegurando a cabeça dela enquanto a outra mantinha a arma pronta. Quando ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas e confiança. E algo mais profundo, algo mudou no seu peito. A necessidade possessiva de protegê-la, de mantê-la segura, de torná-la sua. Isso superou tudo o resto. Estou aqui, sussurrou ele contra o cabelo dela. Estás segura agora. És minha. Os dedos de Sofia agarraram a camisa dele enquanto ela se aproximava, buscando o seu calor, a sua força. Naquele momento, ambos sabiam que tudo tinha mudado. Ela era dele completamente e irrevogavelmente, e ele destruiria o mundo para mantê-la segura. A viagem de elevador até ao apartamento de Luca foi silenciosa, com o braço dele envolvendo protetoramente a cintura de Sofia. Ela encostou-se a ele, ainda a tremer devido aos acontecimentos da noite, encontrando conforto na sua presença sólida. A frieza habitual em seu comportamento havia derretido, substituída por algo mais suave, mas não menos intenso. Quando as portas se abriram, Luca a guiou para dentro, sua mão nunca saindo da parte inferior das costas dela. O espaço familiar de sua cobertura parecia diferente agora, mais seguro, mais acolhedor de alguma forma. As luzes da cidade cintilavam através das janelas do chão ao teto, lançando um brilho suave sobre os móveis modernos. Precisas de cuidados médicos, disse Lucas, com voz baixa e controlada, apesar da raiva que ainda fervilhava por baixo da superfície. Ele levou-a até a ilha da cozinha, levantando-a com uma gentileza surpreendente. Sofia observou enquanto ele pegava no kit de primeiros socorros, com movimentos precisos e decididos. Quando ele voltou, ficou entre as pernas dela, examinando cuidadosamente o corte no lábio e os hematomas que se formavam no rosto. O seu toque era leve como uma pena enquanto limpava as feridas dela,
tão diferente da força brutal que ela o tinha visto usar contra os homens de Marco. Eu pensei, a voz de Sofia falhou. Eu pensei que nunca mais o veria. As mãos de Luca pararam por um momento. Isso nunca foi uma opção. Os seus olhos encontraram os dela, escuros e intensos. Eu sempre irei atrás de si, Sofia. Ela estremeceu com a convicção na voz dele. O polegar dele roçou a bochecha ilesa dela, enxugando uma lágrima que ela não tinha percebido que havia caído. O gesto terno fez o coração dela apertar. Tu mataste-os, ela sussurrou, não acusando, apenas afirmando um facto. Todos eles? Sim, ele não tentou suavizar a verdade. E eu faria isso de novo. Qualquer um que tentar tirar-te de mim terá o mesmo destino. Sofia deveria ter ficado assustada com as palavras dele, com a maneira casual como falava sobre tirar vidas. Em vez disso, sentiu-se protegida, desejada. Estendeu a mão, os dedos roçando a frente da camisa dele, ainda manchada de sangue. Devias trocar de roupa, murmurou. Mais tarde, a atenção dele permaneceu inteiramente nela, limpando cada corte com cuidado meticuloso. Quando terminou, as mãos dele pousaram nas coxas dela, o toque aquecendo-a através do tecido do vestido rasgado. O que acontece agora? Perguntou Sofia, a voz pouco acima de um sussurro. Lucas cerrou os dentes. Marco ainda está lá fora. Ele vai tentar novamente. Eu sei, ela encontrou o seu olhar com firmeza. Mas não foi isso que eu quis dizer. A compreensão brilhou nos olhos dele. O ar entre eles ficou pesado com a tensão. Mas agora era diferente, carregado de possibilidades em vez de medo. As mãos dele deslizaram até a cintura dela, puxando-a para mais perto da borda do balcão, para mais perto dele. As coisas mudaram, ele reconheceu, a voz mais áspera do que antes. Não há como voltar ao que era antes. O coração de Sofia acelerou. Não quero voltar. O aperto dele apertou ligeiramente. Tens a certeza? O meu mundo é perigoso, Sofia. Esta noite provou isso. Estar comigo significa aceitar esse perigo. Aceitar o que eu sou, o que eu faço. Eu vi o que tu és, disse ela baixinho. Eu vi a tua brutalidade, a tua violência. A mão dela subiu para segurar o rosto dele, sentindo a barba por fazer sob a palma. Mas eu também vi a tua gentileza, a tua proteção. Tu és as duas coisas, Luca, e eu quero as duas. Algo sombrio e possessivo brilhou nos olhos dele. Ele inclinou-se para a frente, encostando a testa na dela. Se és minha completamente, sem meias medidas, sem voltar atrás. Eu sei, e ela sabia. Ela sabia desde o momento em que ele irrompeu naquele porão, matando para salvá-la. Ela sabia quando ele lhe abraçou como se ela fosse preciosa, mesmo com sangue nas mãos. Eles ficaram assim por um longo momento, compartilhando respirações, pairando à beira de algo profundo. O perigo não tinha desaparecido. Marco ainda estava lá fora a planear a sua vingança. Mas ali, naquele momento, com os braços de Luca à sua volta e o coração dele a bater firmemente contra a palma da sua mão, Sofia sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu-se em casa. O sol da manhã entrava pelas janelas da cobertura, projetando longas sombras no chão de mármore. Luca estava no seu lugar de sempre, com o telefone colado ao ouvido, recebendo as últimas informações sobre os movimentos de Marco. Seu maxilar se contraía a cada novo detalhe, os músculos pulsando sob a pele. Sofia o observava da bancada da cozinha, as mãos em volta de uma caneca de café que já estava fria há muito tempo. As contusões do seu cativeiro estavam a começar a desaparecer, mas o medo permanecia, enrolando-se no seu estômago como uma serpente. Ela podia ler a tensão nos ombros largos de Luca, a forma como a sua mão livre continuava a cerrar-se em punho. Quando ele finalmente terminou a chamada, o silêncio entre eles parecia pesado. Marcos encontrou novos aliados, disse Lucas, com a voz controlada, mas com um tom de aço. Ele está desesperado agora, o que o torna mais perigoso. Sofia pousou a caneca, a cerâmica a bater contra o mármore. Quantos? O suficiente para ser um problema. Luca atravessou o espaço entre eles com movimentos predatórios e precisos. Ele convenceu alguns dos meus antigos associados de que eu fiquei fraco. Os seus lábios curvaram-se num sorriso frio que não chegou aos olhos. Eles vão descobrir que não é bem assim em breve. O coração de Sofia acelerou com as suas palavras. Ela tinha visto do que Luca era capaz durante o seu resgate.
a eficiência implacável com que ele lidava com a morte. A memória deveria tê-la aterrorizado, mas em vez disso, ela sentiu uma mistura complicada de medo e segurança. "O que vais fazer?" perguntou ela, embora já soubesse a resposta. A mão de Luca pousou no pescoço dela, o polegar a roçar o ponto de pulsação. "O que for necessário. Vou acabar com essa ameaça de vez." O peso das palavras dele pairou sobre eles. Sofia inclinou-se para o toque dele, buscando conforto, mesmo com a ansiedade a corroendo por dentro. Mais derramamento de sangue? Sim. Ele não tentou amenizar a situação. É a única maneira de mantê-la segura. E o seu império? Ela não conseguiu evitar perguntar, com os olhos escuros dele fixos nos dela. "Você vem em primeiro lugar." A simples declaração fez com que ela prendesse a respiração. Essa era a realidade de amar um homem como Luca Ferraro. Violência e ternura, proteção e perigo, tudo envolto num pacote complicado. Ela observou enquanto ele se afastava, indo em direção ao seu escritório, onde ela sabia que ele guardava suas armas. A visão dele se preparando para a batalha fez algo estalar dentro dela. Ela o seguiu, seus pés descalços silenciosos no chão. "Luca, espere." A sua voz tremia levemente. Ele virou-se, sua expressão suavizando-se apenas para ela. "Sofia, estou com medo." Ela admitiu, as palavras saindo rapidamente. Não apenas de Marco, mas de tudo isso, do seu mundo, da violência, da ameaça constante. Ela envolveu os braços em torno de si mesma. "E se eu não conseguir lidar com isso? E se ficar aqui e colocar nós dois em mais perigo?" Luca cruzou a distância entre eles em duas longas passadas. Suas mãos envolveram o rosto dela, forçando-a a encontrar seu olhar. A ternura do seu toque contrastava fortemente com a intenção mortal que ela podia ver nos seus olhos. "Ouça-me com atenção", disse ele, com voz baixa e intensa. "Este mundo, o meu mundo, sim, é perigoso. Sim, sempre haverá ameaças, mas agora você é minha, Sofia." O seu polegar roçou o lábio inferior dela. "Não deixarei ninguém tirar-te de mim." A possessividade na voz dele deveria tê-la assustado, mas, em vez disso, fez com que um calor se espalhasse pelo seu peito. Ela sabia que essa era a maneira dele dizer que a amava, que ele destruiria o mundo para mantê-la segura. "Os teus inimigos nunca vão parar de vir", ela sussurrou. "Então nunca vou parar de lutar contra eles." O seu aperto apertou-se ligeiramente. "Não deixarei ninguém tirar-te de mim, nunca." A convicção na sua voz, a certeza inabalável nos seus olhos, acalmou-a, mesmo quando o mundo parecia girar fora de controle à sua volta. Luca estava no seu escritório, verificando metodicamente as suas armas. O peso familiar da sua arma proporcionava pouco conforto naquele dia. As informações sugeriam que Marco tinha reunido quase 50 homens, criminosos desesperados dispostos a morrer pelo preço certo. O sol ainda não tinha nascido, mas a escuridão antes do amanhecer zumbia com tensão. "Eles estão em posição, chefe." Antônio, o seu tenente de maior confiança, informou da porta. "Os nossos homens garantiram o perímetro dos 3 edifícios." Luca acenou com a cabeça, enfiando a arma no coldre. E Sofia estava escondida em segurança na sala de pânico, conforme ordenado. "2 dos nossos melhores homens estão a guardá-la." A ideia de Sofia trancada, mas ele não podia arriscar a segurança dela. Não agora, quando tudo estava por um fio. Ele a deixou com um beijo que tinha gosto de promessas e desespero. Os dedos dela agarrando o casaco dele como se pudesse mantê-lo ali com pura força de vontade. "Os homens de Marco foram vistos se movendo pelo distrito industrial", continuou Antônio. "Eles nem estão mais tentando se esconder, porque ele está desesperado", respondeu Luca, com voz fria. "Ele sabe que esta é a sua última oportunidade." Os primeiros tiros ecoaram à distância, estalos agudos que quebraram o silêncio antes do amanhecer. Luca foi até a janela, observando os flashes dos canos das armas iluminarem a escuridão abaixo. Os seus homens enfrentavam as forças de Marco no perímetro. "Começou", disse Antônio desnecessariamente. O telemóvel de Luca vibrou, uma mensagem da sua equipa de vigilância. "Eles estão a tentar invadir a entrada leste." Ele pegou no casaco, verificando a sua arma de reserva. "Marco vai usar o caos como cobertura para entrar pela doca de carga. Ele é previsível nesse sentido." Eles moveram-se rapidamente pelo edifício, os sons do combate ficando cada vez mais altos. Os corredores ecoavam com tiros e gritos.
Os homens de Luca eram bem treinados, mas os de Marco estavam desesperados e eram numerosos. Uma explosão abalou o edifício e Luca se apoiou na parede. A doca de carga, ele resmungou como esperado. Eles contornaram a esquina e encontraram 3 homens de Marco. Luca não hesitou. Seu primeiro tiro acertou um deles no peito. O segundo derrubou o outro. Antônio cuidou do terceiro. A eficiência da violência praticada e precisa. O fumo encheu o corredor que levava à doca de carga. Através da névoa, Luca conseguiu distinguir mais figuras a mover-se. Os seus homens enfrentaram-nos e o corredor explodiu em tiros. Ele avançou, sabendo que Marco estaria por perto. Chefe, o aviso de Antônio veio logo quando uma bala passou zunindo pela cabeça de Luca. Ele mergulhou atrás de um pilar de betão, revidando. Mais 2 homens de Marco caíram. O fumo estava mais espesso agora, ardendo os olhos de Luca. Ele podia ouvir a voz de Marco em algum lugar à frente, gritando ordens. O som fez seu sangue ferver. Ele pensou em Sofia, nos hematomas que marcavam sua pele, em sua voz trêmula quando ela falava sobre o abuso que sofria. Mantenha-os ocupados, Luca ordenou a Antônio. Marco é meu. Ele se moveu através da fumaça como uma sombra. Anos de experiência guiavam seus passos. A doca de carga era um labirinto de caixotes e contentores, perfeito para uma emboscada. Mas Luca conhecia cada centímetro do seu território. Um movimento à sua esquerda. Ele disparou sem hesitar. Um corpo caiu. Outro tiro ecoou, faíscas voando ao atingir o contentor perto da sua cabeça. Marco estava perto. Devias ter ficado longe dela. A voz de Marco ecoou pelo espaço. Ela era minha. A fúria de Luca cristalizou-se em algo frio e mortal. Ela nunca foi sua, respondeu ele, movendo-se silenciosamente em direção à voz. Você nunca a mereceu. E você merece? Marco riu, o som frágil de desespero. O grande Luca Ferraro, humilhado por uma empregada doméstica. Luca avistou um movimento atrás de uma empilhadeira. Ele disparou 2 vezes, forçando Marco a sair do esconderijo. Os olhos dele se encontraram através do espaço cheio de fumo, Iraqueme. Naquele momento, Luca viu o medo por trás da bravata de Marco. Estás acabado, Marco, disse Luca, a sua voz carregada do peso da certeza. Acaba aqui. Marco levantou a arma, o desespero tornando-o descuidado. Acaba quando eu disser que acaba. O confronto final estava prestes a começar, e Luca apertou com mais força a sua arma. Já não se tratava apenas do seu império. Tratava-se de Sofia, de redenção, de acabar com a ameaça a tudo o que ele tinha de mais precioso. O cheiro acre da pólvora pairava pesado no ar, enquanto Luca passava por cima dos corpos espalhados pela doca de carga. Marco jazia encolhido contra um contentor de transporte, os olhos congelados para sempre naquele momento final de compreensão. 3 tiros no peito, limpos, eficientes, definitivos, tal como tudo o resto no mundo de Luca. Sangue escorria de um corte acima do olho de Luca, e o ombro latejava onde uma bala o havia atingido, mas a dor parecia distante, secundária à necessidade avassaladora de voltar para Sofia. Os seus homens já estavam a se mover pelo prédio, protegendo as instalações e lidando com as consequências. Antônio apareceu ao seu lado, com o telefone na mão. Chefe, temos 14 vítimas confirmadas do lado deles. 3 dos nossos ficaram feridos, mas estão estáveis. A área está segura. Luca acenou com a cabeça, os seus olhos percorrendo a destruição uma última vez. Os buracos de bala perfuravam as paredes, cápsulas de balas espalhadas pelo chão de betão como folhas caídas. O cheiro metálico do sangue misturava-se com o da cordite. Uma sensação familiar no seu mundo, mas de alguma forma diferente agora. Tudo parecia diferente com a Sofia na sua vida. Limpe isto, ordenou ele, já se afastando, sem deixar vestígios. Os seus passos ecoaram pelos corredores vazios enquanto regressava à sala de pânico. A luta nunca tinha chegado tão longe no edifício, mas a intensidade da batalha era visível nos rostos dos seus homens, que acenavam respeitosamente quando ele passava. Tinham provado a sua lealdade naquela noite, defendendo não só o seu império, mas também a mulher que, de alguma forma, se tinha tornado o seu coração. Os guardas à porta da sala de pânico endireitaram-se quando ele se aproximou. Luca digitou o código com dedos firmes,
embora o seu coração batesse forte contra as costelas. As pesadas portas se abriram com um silvo hidráulico. Sofia estava no centro da sala, com o rosto pálido, mas composta. Ela estava andando de um lado para o outro. Ele percebeu isso pela maneira como ela torcia as mãos, um hábito nervoso que ele havia aprendido a reconhecer. Quando os olhos dele se encontraram, algo dentro dele se quebrou e se consertou ao mesmo tempo. Luca, ela sussurrou, observando sua aparência ensanguentada. Sua mão se estendeu instintivamente em direção a ele antes de cair ao lado do corpo. Acabou, ele disse, sua voz mais áspera do que pretendia. Marco está morto. A respiração de Sofia parou e uma mistura complexa de emoções cruzou seu rosto. Alívio, medo, culpa e algo mais. Algo que fez seu peito apertar. Ela deu um passo hesitante à frente, depois outro. Estás ferido? Perguntou ela, os olhos seguindo o sangue no rosto dele. Nada grave. Ele permaneceu onde estava, deixando-a aproximar-se. Esta tinha de ser a escolha dela. Tudo a partir deste momento tinha de ser escolha dela. Ela parou um pouco afastada, os olhos verdes a perscrutar o rosto dele. Ouvi os tiros. Pensei. Ela engoliu em seco. Pensei que poderia perder-te. As palavras atingiram-no como um golpe físico. No seu mundo de poder e controlo, de riscos calculados e respostas medidas, Sofia tinha se tornado a única variável que ele não conseguia prever, a única coisa que ele não suportava perder. Já te disse antes, disse ele, com voz baixa e intensa. Agora és minha. Nada vai mudar isso. O ar entre eles crepitava com palavras não ditas, com possibilidades ao mesmo tempo aterradoras e emocionantes. Os olhos de Sofia nunca deixaram os dele enquanto ela fechava a distância que ainda os separava. A sua mão subiu para tocar o rosto dele, os dedos gentis contra o corte acima do olho. E tu és meu, sussurrou ela. As palavras eram tanto uma pergunta quanto uma declaração. Luca puxou-a para os seus braços, sentindo o calor dela contra ele, o batimento cardíaco forte e constante. Ela se encaixava perfeitamente nele, como se tivesse sido feita para esse momento, para ele. A violência da noite desapareceu, substituída por algo mais profundo, mais significativo. Vou proteger-te, murmurou ele no cabelo dela. Pelo resto da minha vida, Sofia. Juro. Ela aproximou-se mais, apertando os braços à volta dele. Ficaram ali em silêncio, abraçados, enquanto o peso de tudo o que tinha acontecido se instalava à sua volta como neve a cair. O perigo tinha passado, mas ambos sabiam que a sua história estava longe de ser simples. No mundo de Luca, nada era simples. A cobertura parecia diferente agora, mais suave de alguma forma, apesar da fortaleza de segurança que Luca havia erguido ao redor deles. Sofia ficou perto das janelas do chão ao teto, observando as luzes da cidade cintilarem abaixo. Seu reflexo mostrava uma mulher que ela mal reconhecia. Talvez mais forte, mas com sombras nos olhos que não estavam lá antes. A presença de Luca encheu a sala quando ele entrou, seus passos silenciosos no chão de mármore. Ele tinha tomado banho e trocado de roupa, sua aparência impecável de sempre restaurada, exceto pelo curativo em forma de borboleta acima do olho. O corte deixaria cicatriz, ela sabia, mais uma marca de violência num homem cuja vida tinha sido definida por ela. Você deveria descansar, disse ele, sua voz gentil de uma forma que poucos acreditariam ser possível vinda do temido chefe da máfia. Sofia virou-se para encará-lo. Tenho pensado, é uma ocupação perigosa. Um esboço de sorriso tocou os seus lábios, mas os seus olhos permaneceram sérios, vigilantes. O que acontece agora? Ela cruzou os braços à volta do corpo, sentindo-se subitamente fria, apesar do calor da sala. Conosco, quero dizer, no seu mundo, não é exatamente seguro. Luca aproximou-se, a sua presença intimidante e reconfortante. O meu mundo nunca foi seguro, Sofia. Mas tu fazes-me querer algo diferente. Algo que nunca pensei que me permitiria ter. A confissão pairou entre eles, carregada de significado. O coração de Sofia batia forte no peito, enquanto observava várias emoções passarem pelo rosto normalmente impassível de Luca. Passei anos a construir este império, continuou ele, gesticulando para um ambiente luxuoso. Tudo o que fiz, todas as decisões que tomei foram calculadas, frias. Nunca deixei ninguém se aproximar o suficiente para importar.
Ele fez uma pausa, seus olhos escuros e intensos. Então você entrou na minha vida e de repente nada mais fazia sentido. Eu era apenas sua empregada, sussurrou Sofia. Não! A voz de Luca era firme. Você nunca foi apenas nada. Você me desafiou, me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre controle, sobre poder. Ele passou a mão pelo cabelo, uma rara demonstração de incerteza. Matei homens por menos do que olhar para o que é meu. Mas contigo quero ser melhor. Diferente. Sofia prendeu a respiração. Diferente? Como? Não sei. A admissão pareceu custar-lhe. Não posso deixar esta vida. É tarde demais para isso, mas quero dar-te algo real, algo que seja só nosso, separado de tudo isto. Pode haver algo separado desta vida? Ela apontou para as câmaras de segurança, os guardas armados que ela sabia que patrulhavam o edifício. Luca aproximou-se, o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo. Pode haver, se fizermos com que seja assim. Não sou um homem bom, Sofia. Nunca serei. Mas por ti, ele segurou o rosto dela com as mãos, o seu toque dolorosamente gentil. Por ti, quero tentar. Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Este era o homem que poucas pessoas viam. Aquele por baixo da aparência fria, da violência calculada, aquele que a tinha salvado, protegido e, algures ao longo do caminho, conquistado o seu coração. Tenho medo, admitiu ela. Não de ti, mas de te perder, de este mundo te levar de mim. Olha para mim, a voz dele era suave, mas autoritária. Quando ela encontrou o seu olhar, a intensidade ali roubou-lhe o fôlego. Lutei por tudo o que tenho, o meu império, o meu poder, o meu controlo, mas nada disso significa nada comparado com o que sinto por ti. Vou queimar tudo antes de deixar que alguém te leve de mim. Sofia colocou a mão sobre a dele, que repousava na sua bochecha. Promete-me uma coisa, qualquer coisa. Promete-me que não importa o que aconteça, não importa o quão sombrias as coisas fiquem, sempre teremos isto, esta verdade entre nós. Os olhos de Lucas suavizaram-se e neles, Sofia viu tudo o que ele lutava para dizer. As pontas dos dedos dele traçaram o contorno do queixo dela, causando-lhe arrepios na espinha. Eu prometo, sussurrou ele, inclinando-se até que as testas dele se tocassem. O gesto era íntimo, vulnerável de uma forma que falava mais alto do que palavras. Sofia fechou os olhos, respirando o momento. Eles estavam à beira de algo vasto e desconhecido, mas pela primeira vez na vida, ela não tinha medo de cair. Quando os seus lábios se encontraram, foi como voltar para casa. Sofia ficou em pé diante das janelas do chão ao teto da cobertura de Luca, observando as luzes da cidade cintilarem na escuridão. A vista não havia mudado, mas tudo mais sim. Ela não era mais a empregada assustada em busca de refúgio. Ela era algo completamente diferente. Atrás dela, o império de Luca continuava a funcionar como uma máquina bem lubrificada. Os seus homens agiam com eficiência treinada, relatando as suas descobertas, buscando aprovação para operações, mantendo o delicado equilíbrio de poder que mantinha o seu mundo girando. Mas agora eles também se curvavam diante dela, mostrando respeito não por medo, mas porque Luca havia deixado claro que ela era sua igual. Os russos querem renegociar o acordo portuário, disse Luca, a sua voz a ecoar do escritório, onde estava sentado atrás da sua imponente secretária. Eles acham que a morte de Marco nos deixa vulneráveis. Sofia virou-se da janela, observando a forma como Luca cerrava os dentes. Ela tinha aprendido a ler as suas microexpressões, a compreender a linguagem do poder que ele falava com tanta fluência. O que achas? Os olhos escuros dele encontraram os dela, com aprovação cintilando em suas profundezas. Ele a ensinara sobre seus negócios, não apenas os detalhes superficiais, mas a intrincada teia de alianças e ameaças que os mantinha vivos. Acho que eles estão nos testando, procurando por fraquezas. Então vamos mostrar-lhes força, disse Sofia, aproximando-se da mesa dele. Os saltos dela batiam no chão de mármore, um som que antes a deixava nervosa, mas agora parecia uma armadura. Deixa-me ajudar. Luca recostou-se na cadeira, observando-a com aquela intensidade que ainda lhe cortava a respiração. Queres participar nas negociações? Quero participar em tudo. Ela colocou as mãos na secretária dele, olhando-o fixamente nos olhos. Agora esta vida também é minha, Luca. A nossa vida.
Um pequeno sorriso surgiu nos cantos da boca dele. Os russos não vão esperar-te lá. Ótimo! Sofia endireitou-se, alisando o vestido de grife, outro símbolo de sua transformação. Deixe-os me subestimar. Será a última vez que cometerão esse erro. Luca levantou-se, contornando a mesa para ficar diante dela. Sua presença ainda chamava a atenção, ainda fazia o coração dela acelerar, mas agora era por antecipação e não por medo. Ele traçou um dedo ao longo de seu queixo, seu toque gentil, apesar dos calos ganhos por anos de violência. Mudaste, observou ele com orgulho evidente na voz. Tive de mudar, respondeu Sofia, inclinando-se para o seu toque. Este mundo exige isso, mas não me perdi, apenas me tornei mais forte. A outra mão dele pousou na cintura dela, puxando-a para mais perto. Sempre foste forte, só precisavas de perceber isso. À sua volta, os negócios do império continuavam. Papéis sussurravam, os telefones tocavam, os homens moviam-se com determinação pelos escritórios externos, mas naquele momento eles existiam em seu próprio mundo, construídos sobre compreensão e confiança, em vez de medo e controle. Eu costumava pensar que precisava escapar dessa vida, admitiu Sofia, seus dedos traçando a lapela do terno dele. Agora percebo que só precisava aprender a vivê-la nos meus próprios termos. O aperto de Luca apertou-se ligeiramente, possessivamente. E você encontrou os seus termos? Sofia sorriu, estendendo a mão para tocar a cicatriz acima do olho dele, aquela que ele ganhara ao protegê-la. Encontrei. Este mundo não é mais só seu, Luca. É nosso. E eu não tenho mais medo dele. O olhar nos olhos dele valia tudo o que eles haviam passado. O orgulho, o amor, a proteção feroz que agora se estendia para ambos os lados. Ela não era mais apenas algo a ser protegido. Ela era uma força a ser reconhecida por direito próprio. Os russos não vão saber o que os atingiu, murmurou Luca, os seus lábios roçando a têmpora dela. Sofia riu baixinho, o som cheio de uma confiança recém-descoberta. Não, eles não vão saber, porque estarão a olhar para ti, à espera da ameaça, enquanto eu sou quem eles deveriam estar a observar. Sofia sentou-se enrolada na poltrona de couro do escritório de Luca, observando-o trabalhar numa pilha de papéis. O sol da tarde projetava longas sombras em seu rosto, destacando os ângulos acentuados de seu queixo e a intensidade de seus olhos escuros. Ela se maravilhava com o quanto as coisas pareciam diferentes agora. O medo que antes dominava seu coração havia se transformado em algo completamente diferente. Você está a olhar, disse Luca, sem levantar os olhos, um leve sorriso brincando nos cantos de sua boca. Estou a pensar, corrigiu ela cruzando as pernas. A seda do seu vestido sussurrou com o movimento sobre o quanto as coisas tinham mudado. Luca pousou a caneta, dando-lhe toda a sua atenção. O peso do seu olhar ainda a fazia suster a respiração, mas agora era por antecipação, e não por medo. Algum arrependimento? Não, a resposta veio rapidamente, surpreendendo até a ela com a sua certeza. Pensei que teria, ao tornar-me parte deste mundo, com tudo o que aconteceu com o Marco. Mas não tenho. Ele recostou-se na cadeira, estudando-a. E quanto ao futuro? Esta vida não está a ficar menos complicada. Sofia levantou-se da cadeira e caminhou até a secretária dele, sentando-se na borda. A sua mão encontrou a dele, os dedos entrelaçando-se naturalmente. Não tenho mais medo do complicado, não tenho medo de muita coisa hoje em dia. Não, concordou Luca, traçando círculos com o polegar na palma da mão dela. Não és mais a mesma mulher que entrou na minha cobertura há tantos meses. Ela precisava mudar para sobreviver, disse Sofia suavemente. Mas gosto de quem me tornei. Estou mais forte agora. Luca levantou-se puxando-a contra si. O aroma familiar da sua colônia envolveu-a, fazendo-a sentir segura e desejada. Sempre foste forte. Só precisavas de descobrir isso por ti mesma. Sofia encostou o rosto ao peito dele, ouvindo o batimento constante do seu coração. O que acontece agora com o negócio? Conosco? O que quisermos, murmurou ele no cabelo dela. O império está seguro. Os nossos inimigos sabem que não devem desafiar-nos. Podemos construir algo novo. Ela afastou-se ligeiramente para olhar para ele. Algo legítimo. Partes disso, ele admitiu. Não tudo. Alguns aspectos desta vida não podem ser mudados. Mas podemos criar algo que seja nosso. Algo que construamos juntos. A ideia despertou entusiasmo no peito de Sofia. Gostaria de criar em vez de apenas sobreviver.
A mão de Luca segurou o rosto dela, o seu toque gentil, apesar do poder que ela sabia que aquelas mãos possuíam. Então deixa-me mostrar-te uma coisa. Ele levou-a do escritório pelos corredores extensos da sua propriedade. Sofia tinha se familiarizado com esses corredores nos últimos meses, mas hoje parecia diferente. Cada passo parecia um avanço, em vez de uma fuga de algo. Eles chegaram a uma varanda com vista para os jardins da propriedade. Os jardins estendiam-se abaixo deles, meticulosamente cuidados e repletos de flores do final do verão. Além disso, ficava a cidade, o lugar onde a história deles tinha começado. Tudo isto, Luca apontou para a vista diante deles. Não é mais só meu, é nosso. Cada decisão, cada plano, cada futuro que construímos, fazemos juntos. Sofia apertou a mão dele com a emoção a apertar-lhe a garganta. Nunca pensei que teria isto. Depois do marco, não achei que me sentiria segura o suficiente para querer um futuro. E agora ela virou-se para ele, vendo nos seus olhos a mesma devoção feroz que a salvou, mudou e tornou mais forte. Agora quero tudo, o bom e o mal, o simples e o complicado. Quero tudo isso contigo. O sol da tarde pintou o céu em tons de âmbar e rosa, enquanto Luca conduzia Sofia pelos jardins. Ela notou a sua tensão incomum, a forma como os seus ombros mantinham uma linha rígida sob o fato feito à medida. Após meses juntos, ela aprendera a ler as mudanças súbitas no seu comportamento. Está tudo bem? Perguntou ela, com a mão quente na dele. Os lábios de Luca curvaram-se num leve sorriso. Melhor do que bem. Ele guiou-a até um canto isolado do jardim, onde rosas brancas trepavam por uma treliça de ferro ornamentada. Lanternas de cristal pendiam dos galhos acima, lançando um brilho suave no crepúsculo crescente. Sofia prendeu a respiração ao contemplar a cena. O cenário era íntimo, quase mágico, tão diferente dos mundos violentos em que costumavam viver. Luca, o que é tudo isto? Ele virou-se para ela, os olhos escuros e intensos de emoção. Lembra-se da primeira vez que me enfrentou? Quando exigi que ficasse aqui para proteção. Claro, disse ela suavemente. Eu estava apavorada, mas recusei-me a demonstrar. Foi nesse momento, disse ele, com a voz embargada pela emoção. No momento em que percebi que você era diferente. Você estava com medo, mas me enfrentou com tanta força. O polegar dele traçou círculos na palma da mão dela. Passei a vida a tomar o que queria, a controlar tudo ao meu redor. Mas você me fez querer ser digno de ser escolhido. O coração de Sofia batia forte no peito, enquanto Luca enfiava a mão no bolso. A pequena caixa preta que ele retirou fez com que ela prendesse a respiração. Luca, eu sei o que sou, continuou ele sem tirar os olhos dela. Um homem que fez coisas terríveis, que vive num mundo perigoso. Mas também sou um homem que queimaria esse mundo até virar cinzas para te manter em segurança. Ele ajoelhou-se num gesto que era ao mesmo tempo humilde e imponente. Tu mudaste tudo, Sofia. Fizeste-me querer mais do que poder, mais do que controlo. Fizeste-me querer amor. Lágrimas turvaram a visão de Sofia quando Luca abriu a caixa, revelando um anel de diamantes deslumbrante. A pedra refletiu a luz da lanterna, lançando fragmentos de arco-íris nos rostos dos dois. Não posso prometer-te uma vida normal, disse ele, com a voz cheia de emoção. Mas posso prometer-te isto. Cada respiração que eu der, cada movimento que eu fizer, será para proteger e cuidar de ti. Para te fazer feliz, para te dar a liberdade de ser exatamente quem tu és, enquanto estou ao teu lado, como o homem que te ama mais do que a própria vida. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela se aproximava dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Luca, Sofia Valente, disse ele segurando o anel. Casas comigo? Queres ser minha esposa, minha parceira, minha rainha? O momento se estendeu entre eles, repleto de tudo o que haviam sobrevivido juntos. A violência, o medo, a paixão, o amor. Sofia viu toda a sua jornada nos olhos dele. Da empregada aterrorizada à mulher forte que se tornara. Do chefe da máfia frio ao homem que abrira o coração para o amor. Sim, sussurrou ela depois mais alto. Sim, Luca, sim. Ele deslizou o anel no dedo dela, depois levantou-se para puxá-la para os seus braços. O seu beijo foi intenso e terno ao mesmo tempo, uma promessa de tudo o que estava por vir. Quando finalmente se separaram, Sofia enterrou o rosto no peito dele,
respirando o seu cheiro familiar. Amo-te, murmurou ela contra a camisa dele. O bom e o mal, tudo. Eu escolho-te, Luca Ferdo. Eu escolho esta vida, este futuro contigo. A luz da lanterna dançava à sua volta enquanto Luca a segurava com força, o seu batimento cardíaco forte e constante contra a bochecha dela. O anel no dedo dela parecia certo, como a peça final de um quebra-cabeças a encaixar no lugar. Eles ficaram ali, no seu paraíso particular, duas pessoas que encontraram o amor nos lugares mais sombrios, que lutaram contra o inferno para ficarem juntas. Mais tarde, naquela noite, sob um céu estrelado, trocaram os seus votos. Sem testemunhas, sem cerimônia, apenas dois corações unindo-se com palavras de amor e promessas. O mundo além do jardim desapareceu, deixando apenas eles e as promessas sagradas que fizeram um ao outro. Sofia estava na varanda da cobertura de Luca. Não, lá em cima, observando as luzes da cidade cintilarem abaixo. O diamante em seu dedo refletia o luar, fazendo brilhos dançarem pela grade de vidro. Atrás dela, ouviu os passos familiares de Luca se aproximando, firmes e seguros. Os braços dele envolveram sua cintura, puxando-a para o peito dele. O calor sólido dele a fazia sentir segura, protegida, amada. Era estranho como agora parecia natural ser abraçada pelo homem que antes a aterrorizava. "Em que estás a pensar?", murmurou ele, os lábios roçando a orelha dela. Sofia inclinou-se para ele, saboreando a sua força. "Em como tudo está diferente agora. Há alguns meses, eu estava presa num pesadelo com Marco. E agora tu és minha", concluiu Luca, a voz com aquele tom possessivo que costumava assustá-la, mas que agora lhe causava arrepios de prazer na espinha. Ela virou-se nos braços dele para encará-lo. À luz da lua, as suas feições estavam mais suaves, embora não menos marcantes. O perigoso chefe da máfia ainda estava lá, na sua mandíbula, na intensidade do seu olhar. Mas havia também ternura. Uma ternura reservada apenas para ela. "Nunca pensei que encontraria isto", admitiu Sofia, esticando-se para acariciar a sua bochecha. "Depois de Marco, achei que nunca mais poderia confiar em ninguém. Especialmente em alguém como tu." Lucas segurou a mão dela, dando-lhe um beijo na palma. "Alguém como eu?" O tom dele era provocador, mas ela podia ouvir a vulnerabilidade subjacente. Alguém tão poderoso, tão perigoso. Ela encontrou o olhar dele com firmeza. Alguém que poderia destruí-la se quisesse. "Nunca", ele rosnou, puxando-a para mais perto. "Preferia morrer a magoar-te, Sofia. Tudo o que sou, tudo o que tenho. Agora é tudo para ti." Ela acreditou nele. Como poderia não acreditar? Ele provou isso várias vezes, lutando contra o inferno para mantê-la segura, para eliminar todas as ameaças à felicidade deles. O homem que antes era apenas cálculo frio e violência controlada, transformou-se em alguém capaz de amar intensamente, de forma protetora e completa. "Dance comigo", disse ele de repente, afastando-se apenas o suficiente para estender a mão. Sofia riu baixinho. Não há música. Mas Luca já a estava a puxar para um balanço lento, cantarolando algo baixo e doce sob o hálito. A mão dele deslizou pela parte inferior das costas dela, a outra segurando a mão dela contra o peito dele, onde ela podia sentir o batimento cardíaco dele. "Lembro-me de te ver a limpar este apartamento", murmurou ele enquanto se moviam juntos. "Tinhas tanto cuidado para me evitar, mas eu não conseguia parar de te observar. Mesmo naquela altura, algo em ti me atraía." "Eu tinha medo de ti", admitiu Sofia com um pequeno sorriso. "E agora?", ela fingiu pensar sobre isso. "Agora tenho apenas um pouco de medo." A risada de Luca ressoou em seu peito. "Mentirosa!" Ele a girou lentamente, depois a puxou de volta para si. "Tu não tens mais medo de mim. Tu sabes exatamente quanto poder tens sobre mim." Era verdade. Em algum momento, a dinâmica de poder entre eles havia mudado. Sim, ele ainda era o temido chefe da máfia, o homem que controlava um império com mão de ferro. Mas com ela, ele era simplesmente Luca, seu protetor, seu amante, seu futuro marido. Eles continuaram a dançar em silêncio sob as estrelas, perdidos um no outro. A cidade abaixo fervilhava de vida, mas ali em cima, no seu santuário particular, nada existia além daquele momento. Este amor que eles tinham lutado tanto para construir. "Eu amo-te", sussurrou Sofia contra o peito dele.
Cada parte de ti, Luca, a escuridão e a luz. Os braços dele apertaram-na com mais força. Tu és a minha luz, Sofia, a minha salvação, o meu tudo. As palavras não precisavam de ser ditas. Ambos sabiam a profundidade dos seus sentimentos, a força do seu vínculo. Eles tinham enfrentado a morte, a traição e a violência juntos. Saíram mais fortes, o seu amor temperado como aço no fogo. Sofia ergueu o rosto para ele, e os lábios de Luca encontraram os dela num beijo que expressava posse, proteção e devoção infinita. As suas mãos acariciaram o rosto dela como se fosse precioso, mesmo enquanto o seu beijo a possuía com toda a paixão que ela esperava dele. Quando finalmente se separaram, permaneceram próximos, com as testas encostadas, respirando um ao outro. A noite envolvia-os como um cobertor. As estrelas cintilavam acima, a cidade brilhava abaixo e o futuro estendia-se diante deles. Brilhante, sem limites e belo. Espero que gostem desta história. Partilhem qual é a vossa parte favorita da história e de onde estão a assistir. Tenham um ótimo dia.